E a doutora Tamara Mendes Barros é a nossa ginecologista oficial e tem um bom recado para você. Nós estamos fazendo uma série sobre HPV. Veja essa entrevista. Bom, gente, estamos aqui com a nossa ginecologista oficial, a doutora Tamara Mendes Barros, e nós estamos fazendo uma série sobre HPV. E hoje nós vamos falar se toda mulher que tem HPV, ela pode ter o câncer de colo de útero. Qual é essa relação? E ela vai estar explicando para nós e vai estar enfatizando sobre a importância da vacinação que eu quero enfatizar para você, pais, tá bom? Bom, seja bem-vinda, Tamara, a mais uma edição do nosso programa. Realmente, qual é essa consequência do câncer? Toda mulher que tem esse HPV, ela vai ter o câncer? Como que é? Porque é muito alta a porcentagem. Bom, Daniela, na realidade, é muito alta a incidência de infecção por HPV. Estima-se que 70%, 80% da população esteja infectada. Aí vem a pergunta, né? Quando chega no consultório, a gente dá o diagnóstico, olha, você tá com lesão de HPV, já abre aquele olhinho e fala assim, eu vou ter câncer. Não. Então, assim, infecção de HPV é sério, é algo que tem que ser tratado, que tem que ser acompanhado, mas não está implícito que toda mulher que tem HPV vai desenvolver o câncer. É verdade. Graças a Deus por isso, né, doutora? Porque realmente, senão, assim, o prognóstico era muito sombrio. Mas um percentual dessas mulheres que têm HPV, realmente, elas têm a chance de desenvolver o câncer. Então, tudo isso depende da idade em que ela adquiriu, do tipo de vírus, da reação imunológica, porque o HPV ele tem muito a ver com a reação imunológica do organismo da pessoa. Então, aquela mulher que adquire o vírus, tem mulheres que adquirem e aquilo passa por uma infecção, não chega a trazer lesões para ela. Tem mulheres em que o vírus fica permanente no organismo, mas também não traz lesões, não traz manifestação. Tem mulheres que trazem lesões extensas, grandes, importantes logo do início, depois a gente consegue controlar. Tem mulheres que essas lesões, às vezes, elas não são tão extensas, porque tem lesões que a gente olha, elas são grandes, elas são até assim, vamos falar um termo leigo, elas são feias, elas são grandes, mas elas regridem às vezes com facilidade com o tratamento. Já tem outras lesões que por vezes nós não damos importância, que elas são pequenas, tem lesões que são minúsculas, mas ali às vezes aquele vírus, ele está agindo de uma maneira mais profunda, resistente, a gente não consegue eliminar, o organismo não consegue eliminar, e quando ele passa a se incorporar ao genoma celular, a célula dessa mulher, a ponto de começar a alterar a formação das outras células que vão saindo a partir da divisão daquela célula, que vai trazendo as displasias, as alterações, as atipias que nós chamamos, né? As células vão ficando mal formadas, pode chegar um ponto em que isso perde o controle e vai se transformar no câncer. Porém, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que esse processo, desde quando se adquire o HPV, que ele traz as alterações nas células e que ele vai levar ao câncer, ele é muito lento. Ele é um vírus, na maioria das vezes, lento, é questão de vários anos para você chegar a desenvolver o câncer de colo de útero. Deixa eu só te cortar. O grande problema das mulheres que têm 70%, por exemplo, o problema é que ela pode acontecer, ela pode até não ter o câncer, mas ela vai passar esse HPV para outras pessoas se ela tiver relação sexual, não é isso? Isso é um problema, né? Isso. A pessoa portadora de lesão ativa de HPV, ela é transmissora. Então, aquela pessoa que teve relação com ela, sem proteção, que entrou em contato com o vírus, ela tem boas chances de adquirir o vírus. É um vírus que se pega facilmente na relação. Agora, o comportamento do vírus em um organismo, ele pode ser diferente no outro organismo. Principalmente, a gente sabe que nos homens pode ocorrer o câncer de pênis, mas é algo raríssimo. Porém, no útero, no colo do útero, o câncer de útero, ele é uma realidade. Então, se ela fizer um acompanhamento, principalmente usar um critério interessante é o teu mesmo ginecologista, né? Porque ele vai te acompanhar, ele vai saber da sua vidinha, né? É isso em HPV, principalmente quando a gente faz o acompanhamento com a colposcopia, que é um exame de imagem que a gente faz no consultório, na hora da consulta ginecológica. Isso é importante você manter o mesmo profissional, o mesmo médico. Existem casos que a gente tem a documentação da imagem, que você tira foto, você grava aquela imagem e tem como entregar para os pacientes, para elas passarem para outros ginecologistas.
Mas isso não é feito assim com muita rotina, com muita frequência em todos os consultórios. O mais comum é que nós tenhamos aquela imagem que a gente registra, você faz o registro visual, faz um registro no seu prontuário, que assim, eu olhando o meu registro hoje, eu vou olhar daqui 6 meses, eu sei o que eu estava vendo, eu tenho como ter esse acompanhamento. Então, a manutenção do mesmo ginecologista, nesse caso de acompanhamento colposcópico, ela é interessante, sim. Doutora Tamara, mas o que a gente está falando para vocês, que eu achei essa matéria fantástica, muito esclarecedora, principalmente para quem teve contato com o HPV, que é cerca de 70% das mulheres, é muita coisa. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, se você tratar. Então, o importante que eu achei uma dica boa que a doutora Tamara nos deu, vá ao ginecologista. Sempre. 6 meses, procure seu ginecologista para você tratar. Outra coisa que eu quero que a doutora Tamara enfatize para nós é a vacina. Tem muitos pais que não estão vacinando suas filhas. E é importante isso, né, doutora? Vamos prevenir também, vamos tentar não pegar esse bendito desse HPV. Não é, doutora Tamara? Vamos tentar não pegar. É uma luta, né? Então a gente tem assim, eu já tive por vários motivos, às vezes é receio de você fazer a vacina e você tá estimulando um início precoce da vida sexual. Então tem muito pai que acha assim, se der a vacina é como se eu estivesse dando a liberdade para ela fazer o que quisesse. Tem pessoas com medo. E é muito novinha, 12 anos, eu fico morrendo de medo. Tem pessoas com medo das reações da vacina. Olha, o que a gente observa é que assim, as reações da vacina, elas não são mais graves, mais importantes do que a maioria das vacinas que a gente tem aí. Então, às vezes pode ter aquela dor local, algum efeito geral, mas assim, a vacina não vai dar a doença, ela traz uma proteção. É o que a gente tem hoje para essas meninas que estão iniciando, é um ganho para elas. Então, compensa sim vacinar as meninas, vacinar os meninos. Na rede pública a gente não tem a vacina para os meninos, principalmente porque o esquema que foi disponibilizado na rede pública ele é um esquema que ele demora um pouco mais tempo, ele demora em torno de 5 anos para você gerar a imunidade completa. Então, assim, o que a gente tem na rede particular, que a gente completa o esquema em torno de 6 meses, na rede pública foi disponibilizada a terceira dose com 5 anos. Então, assim, é um período que se você iniciar aos 11, você vai estar com essa vacinação completa aos 15, aos 16 anos. Então, realmente não está liberada a menina, não. Não, então, assim, é preciso fazer a vacina, se estimula. E hoje, assim, tem um último estudo que liberou uma das vacinas, que antes a gente liberava a vacina até os 26 anos. Agora, ela não tem mais a data limite, você pode fazer em idade de 30, 35. Ai, que legal. Então, o que a gente percebe é que, assim, apesar de você tá vendo essa resistência em vacinar alguns adolescentes, as mulheres mais velhas, porque hoje a gente sabe que em torno de 30, 35, 40 anos, muitas mulheres estão no segundo casamento, mesmo que já tivesse aquela vida, já tiveram seus filhos. Então, eu tô achando interessante várias mulheres já depois dos 30, 35 perguntando, então, doutora, eu posso fazer a vacina? Legal isso, bom saber. Realmente, pode fazer sim. Tem a indicação, tem uma vacina que já foi liberada sem o limite de idade. Eu não sei exatamente se isso já está vindo em bula, mas a gente já tem os estudos liberando ela. E a vacina ela é benéfica sim para os adolescentes. É um ganho que se conseguiu em termos de prevenção. Não é 100%, porque nós temos todo o acompanhamento, a higiene, nós temos os cuidados de troca de promiscuidade, já falamos sobre sexuais, isso, o preservativo, tudo isso que a gente já falou. Mas a vacina vale a pena ser feita? Sim.